De manhã já foi feita uma introdução às embalagens ativas e inteligentes, agora vai-se falar um bocadinho aqui, mais em pormenor, sobre esta tecnologia de embalagem que temos à nossa disposição. Atualmente, com o aumento do consumo dos produtos alimentares e mesmo até das compras online, que também aumentaram bastante, portanto, o modelo de compra em supermercado extravasou também para o comércio online e tem havido um aumento bastante grande em termos de consumos, tem feito com que nós também precisemos de encontrar formas de reduzir a degradação, a deterioração e o desperdício alimentar. E para isso as indústrias alimentares, em particular também as embalagens, trabalhando em conjunto, têm a preocupação de como é que vão conseguir prolongar a vida do produto, especialmente quando estamos a falar também da vida de prateleira do produto, e conseguirem que o produto chegue até nós, consumidores, especialmente quando são as online, ainda mais, em condições de serem consumidas sem perderem nenhum tipo de qualidade que aquele produto tem, tanto em termos de características organoléticas, como de sabor, como de aroma, portanto, que o produto esteja em perfeitas condições, com excelente qualidade para poder ser consumido. Nós aqui também, hoje em dia, os consumidores cada vez também começam a ser muito mais exigentes ao nível da qualidade dos produtos que querem. Ok, os produtores têm os requisitos ao nível da segurança alimentar que têm que cumprir, mas os consumidores também, a exigência, o nível de exigência começa a ser também muito mais elevado e começamos também a querer saber muito mais sobre aquilo que estamos a ingerir, onde estamos a consumir, onde é que foi produzido, em condições, portanto, os requisitos que nos são dados, na que nós queremos que haja muito mais segurança naquilo que nós comemos e que a indústria alimentar, não é? E a agroalimentar em particular, e a das embalagens têm que dar resposta. O que eu também já falei, a importância aqui de conseguirmos estender o tempo de vida de prateleira dos produtos alimentares, especialmente dos perecíveis, estamos a falar aqui, por exemplo, dos hortofrutícolas, também por uma questão que já se falou hoje de manhã, que é a questão das perdas alimentares e do desperdício alimentar. As embalagens ativas, portanto, temos aqui uma tecnologia que nos vai permitir, tem características para nos permitir aumentar a segurança, a qualidade e o prazo de validade dos produtos embalados e que, portanto, estes sistemas de embalagens ativas, além de permitirem introduzir inovação além das funcionalidades que uma embalagem normalmente tem, também é uma tecnologia que deliberadamente tem no material ou na sua embalagem componentes que nos vão permitir aumentar o desempenho do sistema, e eu, quando estou a falar de sistema, estou a falar da embalagem e do produto que ela acondiciona. As embalagens ativas dividem-se em dois grandes grupos, portanto, aquelas em que temos capacidades, o produto que lá está, que vai funcionar como protetor, vai captar aquilo que é danoso para o produto que está a condicionar, portanto, vai-lhes retirar, sei lá, o oxigênio, o dióxido de carbono, o etileno, ou até mesmo o excesso de água. E temos aquelas que vão adicionar, no fundo, que lhes vão dar um produto que vai funcionar e que vai ser ativado para permitir a preservação ou a conservação do produto que está embalado lá. Os sistemas de embalagens também, eles vão, no fundo, fazer estas embalagens ativas fazem uma alteração das condições ambientais, portanto, aquele sistema que eu estava a falar, onde o produto está, e que eles vai, ao longo do tempo, de alguma forma, permitir que haja uma preservação mais prolongada, chamemos-lhe assim, e mais controlada também das características que o produto, em termos também que nós, propriedades sensoriais, do produto que está embalado. As embalagens, elas são classificadas de acordo com as suas funções ativas, e tem ali em baixo, portanto, em função, no fundo, do agente ativo que ela tem. Podemos ter as embalagens que são as antimicrobianas, as absorventes e emissores de CO2, as antioxidantes, as absorvedoras de oxigênio e de etileno. Começando então pelas embalagens que têm os absorvedores de oxigênio.
Eles aqui são aplicadas em embalagens de alimentos, no fundo em que o que nós queremos é retirar aquele oxigênio residual que fica dentro da embalagem e com isto conseguimos de alguma maneira melhorar as propriedades de barreira ativa que aquela embalagem tem. A presença do oxigênio, o que vai acontecer é que vai, dentro da embalagem dos alimentos, vai acelerar a deterioração do próprio produto, vai também fazer com que haja uma oxidação muito mais rápida, em particular do que são as gorduras e as vitaminas que o próprio produto tem, e que também vai, de alguma maneira, promover o desenvolvimento de micro-organismos dentro das embalagens, como por exemplo os bolores e os fungos, ou leveduras também, que não pretendemos, não é, que isso aconteça. Quando isto acontece, o que nós notamos logo, não é? Especialmente se forem os fungos e os bolores, a gente olha, e quem é que ainda nunca viu, não é? Um pão, não é? Que ao fim de algum tempo, especialmente aquele pão que se come hoje em dia, não é? Em que aquilo é feito de massa congelada, se vocês compararem esse pão da massa congelada com o outro de uma massa feita de uma forma tradicional, eles, primeiro, o da massa congelada endurece muito mais rapidamente e ganha bolores muito mais rapidamente. E é perfeitamente visível, a gente não quer comer aquilo. Aqui, dentro dos absorvedores de oxigênio, eles também estão divididos em duas tipologias, os bioquímicos e os químicos. Dentro dos químicos temos aqueles que nos vão permitir prevenir oxidação, oxidação enzimática e oxidação fotossensível. Nos bioquímicos são aqueles que são usados para a aplicação enzimática e dos micro-organismos aprisionados. O que no fundo nós queremos aqui é que o produto que vai estar dentro daquela embalagem, que o oxigênio não tenha nenhum tipo de interferência ao nível sensorial do produto, isto é, que não provoque um mau aroma ou um odor até desagradável ou que de alguma maneira faça com que haja alterações até na própria cor do produto, não é? E também, no fundo, se ele perder essas qualidades, muito provavelmente poderá também perder, a nível nutricional, as qualidades que tem. Tenho aqui alguns exemplos, alguns acho até já foram mostrados de manhã, de sistemas destes de observadores de oxigênio que já existem no mercado. E ali o que vemos basicamente são umas pequenas saquetas, e há também as de etileno, que são colocadas na embalagem e que vão fazer essa absorção. Há umas outras que são mais ao nível do próprio, ali de baixo, a tecnologia de barreira, em que é no próprio plástico. E aqui, uma das coisas também que se usava era o embalamento a vácuo, não é? Que é uma coisa bastante corriqueira, ou então aquelas embalagens de atmosfera modificada. São perfeitamente válidas e são técnicas que nos permitem criar um ambiente livre de oxigênio, chamamos assim, para o produto e protegê-lo na mesma. No entanto, esse tipo de tecnologia não remove na sua totalidade o oxigênio. Há sempre ali uma parte residual pequenas concentrações que ainda permanecem e que ficam dentro da embalagem e que, no fundo, o produto acaba por estar ainda ali em contacto com algum oxigênio que depois vai ter vai atuar com o produto e vai fazer com que ele perca propriedades que nos interessam a nós, tanto aos fabricantes, não é, como aos produtores, como a nós como consumidores. Uma outra tecnologia são os absorvedores e os emissores de dióxido de carbono. Isto aqui, os absorvedores, eles funcionam, no fundo, como uma técnica de prevenção e os emissores funcionam como uma técnica de... E agora falhou-se-me a palavra? De atuação, desculpem. Peço desculpa, uma branca. Portanto, de um lado temos prevenção e do outro lado temos atuação. Os absorvedores, eles vão funcionar através de reações químicas, portanto, através da formação de óxido de cálcio, e que ainda hoje de manhã o professor Pedro falou, não é, que se vamos tirar o óxido de cálcio, vamos depois gerar, o que é que era? Isto era só para ver se o senhor professor estava atento. E para aproveitar para beber água.
óxido de cálcio a cal, ficamos com os carbonetos. Pronto. Os hidrocarbonetos. Que também não é nada simpático para o produto que nós lá queremos acondicionar. Nas reações químicas podemos usar também agentes hidratantes, por exemplo, os saquinhos de sílica gel que toda a gente conhece, não é? Que nos aparecem assim por todo lado. Quando a gente compra qualquer coisa que a gente diz, que é que raio, lá vem esta porcaria, é a primeira coisa que a gente deita fora. Aquilo dá imenso jeito. E agora aqui um parêntese. Agora que estamos no inverno, os carros costumam embaciar. Especialmente quando, por exemplo, quem tem garagens e entra, não é? E ali não há desembaciador que funcione. Uns saquinhos dessa sílica de gel que a gente costuma deitar fora, se ficarem dentro do carro, dão jeito. Vão captar de alguma maneira essa diferença que há ali, da umidade. Pronto, já percebemos que aquilo afinal serve para alguma coisa, além daqui das embalagens. Em termos de prevenção, o que é que ele nos permite fazer? Ao absorver o dióxido de carbono, vai prevenir fenómenos de acidificação do ambiente alimentar, o colapso até da própria embalagem, alterações, por exemplo, ao nível da textura ou da descoloração e sabor estranho até dos próprios alimentos. Por outro lado, os emissores aqui, na realidade, o que são, no fundo, dissolução de duas substâncias ativas, são de bicarbonato de sódio e ácidos orgânicos, pode ser, por exemplo, o ácido ascórbico ou o ácido cítrico, e que aqui vão funcionar com um efeito microbiano, antimicrobiano, aliás, e que o que ele vai fazer vai atuar no crescimento dos micróbios, não é? Fazendo com que eles não cresçam, não se desenvolvam tão rapidamente nem em tão grandes quantidades. No fundo, o que se vai fazer vai-se atuar sobre a membrana celular e isto vai fazer com que haja também uma alteração ao nível da capacidade da absorção dos nutrientes e também inibição da atividade enzimática bacteriana, alterações citoplasmáticas de pH, as alterações também nas propriedades físico-químicas das proteínas. Aqui, no CO2, quando nós estamos a falar, geralmente o CO2, o que nós pensamos em termos de alterações, eles também têm capacidade de alguma forma, atuar sobre os próprios nutrientes. E voltamos outra vez à mesma coisa. Não é só o aspecto do produto, não é só a qualidade do produto, é também aquilo que nós não vemos ao nível nutricional que também tem perdas. Aqui tem também alguns exemplos de absorvedores e emissores de dióxido de carbono que já existem no mercado. Mais uma vez, estamos aqui com as saquetazinhas e ali naquelas embalagens, ou ali naquele caso, é uma espécie de uma almofada, tipo umas célulazinhas. Passando ao etileno. O etileno, a mesma coisa, nós queremos manter a qualidade do produto, queremos minimizar a deterioração do alimento. Como hoje de manhã se falava, o etileno dá muito jeito, não é? Quando nós queremos amadurecer o produto. Mas depois é uma grandíssima chatice quando nós não queremos que ele amadureça tão rapidamente. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Queremos retirá-lo, pelo menos para conseguir controlar que esse próprio amadurecimento do produto, portanto, no fundo, a senescência do produto, especialmente dos vegetais e dos frutos, e então queremos tirá-lo. O etileno, portanto, é uma fito-hormona que estimula o crescimento e que quando há uma alta concentração e acumulação, o que ele faz, o que eu estava a dizer, é haver uma maturação do produto bastante excessiva. E ele acaba ao amadurecer, os produtos, não é? Que costuma ser a fruta mole, não é? Ele amadurece muito rápido, ela começa a ficar muito mole. Como é que era? A pera rocha dura e a pera rocha mole, não é? Que é a mesma coisa. Do lado dos absorvedores de etileno, temos aqui neste caso três situações. Temos os absorvedores, os adsorvedores e os inibidores. No caso dos absorvedores, portanto, são aqueles que vão funcionar na embalagem em termos de oxidação química ou então de reação fotocatalítica. Isto de manhã também se falou aqui do nitrato de prata, foi um dos exemplos que foi usado. Nos adsorvedores, aqui já estamos a falar de materiais que são isolados ou que são combinados com agentes oxidantes e dos inibidores. Aquilo no fundo, é um inibidor que vai competir com os receptores do etileno.
Tem aqui também alguns exemplos. Isto, no fundo, se vocês forem reparar bem, é quase tudo saquetazinhas. É ou não é? Pronto, a imaginação não tem sido muita, mas pelo menos já existe alguma coisa. Estas tecnologias ainda precisam aqui de muito mais estudos, de também às vezes se calhar sermos um bocado mais criativos, mas pelo menos existe já alguma coisa que pode ser usada. É claro que estas saquetas nós não podemos colocá-las de qualquer forma, não é? Nem junto a determinados produtos em contacto com eles. Depois, temos aqui os antimicrobianos. E aqui já temos uma variedade muito maior de aplicações dos agentes microbianos. Há já uma série de estudos que já foram realizados ao longo do tempo e que se têm focado nos vários agentes microbianos que existem, e nós podemos começar aqui, por exemplo, por aqueles que são os compostos antimicrobianos. Eles incluem, por exemplo, os íons metálicos e os óxidos de metal, em que estas duas tipologias, o que eles vão fazer, vão aqui atuar no stress oxidativo, na desintegração da membrana celular e na inibição enzimática. Portanto, vão ajudar a prevenir este tipo de fenómenos. Os polissacarídeos, aqui vai ter uma atividade antimicrobiana que está mais inerente às bactérias, assim como aos péptidos. E os fungicidas, aqui, ele está mais, vai funcionar com os esteróis da membrana celular fúngica. Eu vou aqui para os extratos das plantas, das ervas e das especiarias, que também, no fundo, vão no fundo, ser agentes indutores de reações químicas e também aqui de destruição da membrana celular. Do lado, eu depois vou deixar os óleos essenciais ali mais para o fundo. Temos também os absorvedores de dióxido de carbono, os emissores de dióxido de cloro e de etanol, e aqui, estes três casos aqui, o que eles fazem é atrasar ou inibir o crescimento microbiano. As enzimas que fazem também aqui, no fundo, e eu agora vou-me engasgar a dizer os peptidoglicanos, não sei se os disse bem, a sua degradação. Depois temos também ácidos orgânicos e derivados e os sintéticos, que funcionam também como vão no fundo fomentar a atividade antimicrobiana, e depois temos ali os compostos fenólicos que vão trabalhar com modificações nos sistemas enzimáticos, no material genético e na membrana celular. Eu deixei aqui um bocado os óleos essenciais um bocado para o fim, porque é algo que nós conhecemos, que são bastante usados e que algo que é natural, que nós extraímos das plantas e que também têm sido bastante estudados ao longo do tempo pelas propriedades antimicrobianas e também antioxidantes que eles têm, e que têm também potencial para ser usados como aditivos alimentares sintéticos, aliás, como aditivos alimentares para substituir os aditivos sintéticos que nós usamos, por exemplo, ao nível dos conservantes, não é? Que são depois adicionados aos próprios alimentos para lhes prolongar o tempo de vida que eles têm. Tem aqui também, está ali até o pãozinho com bolor, não é? Em que temos ali um filme. Portanto, é uma película antimicrobiana e que se vê a diferença entre um que é embalado com plástico normal, o tradicional, chamemos assim, e com este que é antimicrobiano. Ali também é a mesma coisa, esta parte aqui também tem o produto lá dentro e também tem aquela película. Aqui estamos a falar mais de incorporar nas películas, não é? Estes agentes que vão permitir diminuir a atividade microbiana. Por fim, temos os antioxidantes, e aqui eles estão divididos em primários e secundários. Dentro dos primários, o que eles fazem é fazer a eliminação dos radicais livres, portanto, vão proteger o alimento desses raios. E nos secundários eles vão atuar como, no fundo, de uma ação preventiva da oxidação. Temos ainda dividido, tanto num caso como no outro, eles podem ser de origem sintética e podem ser de origem natural. Concluindo aqui,
Isto, a minha apresentação e o meu workshop é um bocado mais rápido do que o anterior. Portanto, os temas das embalagens ativas, eles estão cada vez mais presentes na indústria de alimentos e das embalagens. Embora nós tivemos a oportunidade de ver aqui, as soluções que existem ainda não são muitas, ainda existem muito poucas soluções, estão muito ainda restritas à saquetazinha para se colocar lá, o que também nos põe aqui algumas restrições, tudo aquilo que sejam alimentos que não podem estar em contacto, seja carne, seja peixe, não vai poder estar em contacto com aquilo, nem convém, mas nós podemos ver aqui que são tecnologias que são interessantes, que podem ser bastante úteis em termos de prevenção, voltamos outra vez, às perdas alimentares, tanto durante a cadeia de distribuição, ao desperdício alimentar, e conseguirmos, de uma maneira, ser um bocadinho mais eficientes também. Andamos sempre a falar de eficiência energética, também temos que começar a falar aqui da eficiência também alimentar, que é uma coisa que nós, infelizmente, estamos a perder. E então, estas tecnologias são-nos úteis para quê? Para nós conseguirmos prolongar a vida útil dos alimentos, especialmente tudo aquilo que são produtos perecíveis, das fileiras, em particular, que nós estudamos, das carnes, dos produtos lácteos e dos hortofrutícolas e também de padarias e pastelarias, e que a aplicação dos sistemas, por exemplo, de absorção de oxigênio e do etileno, são aquelas que são as mais comuns, porque elas, no fundo, o que fazem é atuar preventivamente para prolongar a vida útil dos produtos perecíveis. Os sistemas, eles podem ser, os antimicrobianos e os antioxidantes são de origem natural, também têm sido bastante explorados e têm sido bastante estudados, porque também permitem-nos garantir uma melhor preservação dos alimentos. Eles são agentes que são inertes e, por isso, não têm qualquer problema nem causam nenhum tipo de constrangimento ao nível da segurança alimentar, portanto, são inofensivos, inócuos ao nível da saúde e segurança humana. No entanto, ainda temos que trabalhar bastante, investigar bastante e também investimos mais nisto e também, se calhar, sensibilizar mais a indústria das soluções que existem, do que é que está à disposição deles e que eles trabalhem com isto um bocado mais ao nosso lado, não é? Para podermos desenvolver trabalho também em prol deles e que eles percebam a importância deste tipo de soluções que existem, que elas existem, e isto é como tudo. Quando estamos no início é tudo caro, não é? Era como os primeiros telemóveis, era um dinheirão. Conforme as coisas se vão massificando, o preço vai baixando. E neste tipo de tecnologias é exatamente a mesma coisa. Portanto, se não se começar a utilizar, dificilmente se vai conseguir baixar os custos de produção com uma embalagem com este tipo de tecnologias tenha incorporada. Mas aqui também há uma coisa que nós também temos que fazer, que é também mudar um bocado a mentalidade também às vezes dos consumidores, para sensibilizá-los para a questão do desperdício alimentar, de explicar-lhes também que o produto não tem que vir embalado numa determinada embalagem que é muito resistente ou que lhes oferece mais proteção e que só assim é que o produto será bom. Não é? Há embalagens que são eficientes e não têm que ter características que sejam, em termos de materiais, tão caras, e que sempre tendo em vista que queremos baixar o preço das embalagens antigas, mas nunca comprometendo a segurança e a saúde de quem vai consumir os produtos. Muito obrigada pela vossa atenção.